Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os que estão ligados aqui conosco nessa transmissão ao vivo para todo o Brasil e via Skype para todo o mundo. Nós vamos trazer a palavra de fé, a palavra que desperta a fé, a palavra que faz tomar posse das promessas de Deus. Voltamos já já. Muito bem, nós estamos vivenciando esses dias, essa semana, a semana da oração, a oração que faz a diferença. Você sabe que, olha só como é bacana, Jesus disse, falei isso ontem, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E quando a gente fala em dar, quando a Bíblia fala em dar, quando nós repetimos o que a Bíblia diz, logo vêm os maliciosos e unem a palavra dar a dinheiro. Mas não é isso não. O que Jesus fala em dar a Deus é tudo. Não é só de dinheiro, é um mínimo, é um insignificante. Na lista do que nós temos que dar a Deus, o dinheiro fica em último lugar. Nós vamos ver isso quando fazemos oração. Nós vamos orar daqui a pouco por todos vocês, mas veja, por que as pessoas pedem oração? Por que as pessoas não oram? Por que elas pedem oração ao invés delas mesmas orarem? Por quê? Por quê? Responda. Por que você que me ouve, me assiste, pede ao invés de dar? É muito forte isso, né? Você pede oração. Por que você não ora? É preguiça? Você não tem fé para orar por si? Não, isso não pode acontecer, porque se você tem fé para me pedir oração por você, então você tem fé. Então, mas por que você não ora por si próprio, não ora em favor dos seus entes queridos? Por quê? Porque certamente você não aprendeu os segredos, a química da fé, o mistério da fé. A fé não tem jeito, você tem que dar.
Não há como você exercitar a fé sem dar, sem oferecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a oração, por exemplo, é uma oferta que nós fazemos a Deus. Ó Deus, eu estou aflito, desesperado e tal. Você está dando a Deus, passando para Ele, transferindo para Ele, dando para Ele, ofertando a Ele um clamor, mas é uma oferta. É uma oferta. E exige, obviamente, fé, porque os incrédulos não oram. As pessoas que não creem em Deus não oram. Ou oram? Não oram. Então, veja como é importante essa consciência. A consciência de dar. Dai a Deus o que é de Deus. E a oração é mais uma entrega, uma dádiva, uma oferta que a pessoa faz. E na oração, na expressão da sua oração, Jesus nos ensina, primeiro ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Olha só, na oração nós temos que dirigir a nossa oração ao nosso Pai, ao nosso Criador que está nos céus. Em seguida, nós damos, esse reconhecimento de que Ele é o nosso Pai, de que Ele é o nosso Criador. Então, vem a adoração, o louvor. Santificado seja o teu nome. Ó Pai nosso que estás nos céus. É uma coisa. Você dirige a palavra, dirige a oração, dirige a sua entrega a uma pessoa. Quem? Ao Eterno, ao único que é capaz de lhe devolver em troca a resposta. Em seguida você diz, santificado seja o teu nome. Quer dizer, você reconhece Deus como seu Pai, o único Pai, você reconhece que só Ele é santificado, o nome dele é santificado, não tem mais nenhum outro nome. Veja que no Pai Nosso não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem Antônio, não tem santos, não tem guias, não tem ninguém. Não tem pastor, não tem bispo, não tem religião, não tem nada, só tem o nome dele, o nome que é Jesus. O nome que é Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Então, na oração, nós estamos fazendo uma entrega, nós estamos fazendo uma doação. Agora, aí vem a outra pergunta. Bispo, tudo bem, eu posso orar, mas eu queria que o senhor orasse porque o senhor tem mais fé. Não, isso não é verdade. Você tem fé como eu tenho fé. A diferença entre nós, minha amiga, pode ser, sabe o quê? A entrega. Você tem fé, mas você não acredita na sua oração, você não quer dar, você não quer oferecer a sua oração. Por algum motivo, por dúvida, por medo, por achar-se que não é merecedora. Mas quando nós manifestamos a fé, então essa fé nos torna merecedores diante de Deus. Então é simples. As coisas de Deus são extremamente simples. As pessoas é que complicam, as religiões que complicam. Mas a palavra de Deus, não, é simples. A Bíblia é simples. É simples.
Vou mostrar para você uma oração que fez efeito. O exemplo de oração que fez efeito, que foi a oração de Ana. Ana era uma mulher humilhada, envergonhada, porque naquela altura ela era estéril. Por ser estéril, ela era vista como uma figueira sem figos, sem frutos, uma árvore frutífera sem fruto. Então ela era muito humilhada. O seu marido tinha uma outra esposa, porque na altura era permitido. Quando uma mulher não dava luz a filhos, então ele poderia ter uma outra para gerar filhos para ele. Naquela época, a lei permitia isso, a lei religiosa, a lei da fé. Mas o marido dela gostava era de Ana. Ele gostava da outra, mas ele gostava mais de Ana. Ana era a preferida dele. Mas Ana não dava luz a filhos. E Ana, muitas e muitas vezes, fez sacrifícios. O dinheiro que ele dava para ela, ela colocava no templo, ela oferecia a Deus como sacrifício. Também não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Aí, um dia, ela foi iluminada, ela foi dirigida, eu creio, pelo Espírito Santo, e então Ana fez uma outra oração, um outro tipo de oração. Vamos ver essa oração. Ana, pois, com amargura de alma, quer dizer, ela chegou no fundo do poço. E o grito dela, quer dizer, a oração dela ao Senhor. Fez a sua oração e chorou abundantemente, quer dizer, copiosamente. Então, Ana, pois com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou copiosamente. Então, ela foi humilde, se humilhou e mostrou sua fé, mostrou sua crença, mostrou a sua determinação com o seu pranto, com a sua amargura de alma. E em seguida, ela fez um apelo final, sabe? Ela disse: Senhor dos exércitos, olha só, na altura que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Mas Ana não tinha esse entendimento. Então ela orou, apelou para o Senhor dos exércitos. Quer dizer, o Senhor da vitória, o Todo-Poderoso. E disse: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ela ainda determinou o que ela queria. Ela não queria apenas um filho, ela queria um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Olha só, veja que ela foi muito humilde, porque ela falou tua serva uma vez, duas vezes, três vezes ela se referiu ao Senhor dos exércitos como serva dele. E em seguida ela fez um voto, mas um voto sincero, um voto verdadeiro. Foi um voto hipócrita, não. Não foi uma tentativa, não. Ela colocou tudo, o que era mais precioso, glorioso para ela, ela iria devolver para Deus, que era o filho. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, quando
há esse espírito de Ana na oração, quando a pessoa está amargurada na alma, quando a pessoa está humilhada, envergonhada e humilhada e envergonhada. Às vezes a gente está envergonhado, mas a gente não está humilhado. Mas Ana estava envergonhada e humilhada. E tamanha era a sua dor, tamanho era o seu desgosto, que ela fez um voto assim, desesperador. Olha, se o Senhor me der esse filho, homem, eu vou devolvê-lo, eu vou lhe dar de volta, para que ele te sirva pelo resto da sua vida. Eu não quero para mim, não. Eu quero só que o Senhor arranque de mim a minha vergonha, a minha dor, a minha humilhação. Arranca de mim isso, Senhor. Ainda que eu lhe devolva, eu vou lhe devolver, mas tire essa vergonha de mim. Então, ela foi humilde, ela se humilhou diante de Deus. Depois dessa oração, o texto lá na frente diz que assim a mulher foi o seu caminho e comeu, porque ela estava em jejum, e o seu semblante já não era triste. Quer dizer, quando ela manifestou uma fé sólida, uma fé de entrega, de dar, uma fé de oferta, uma fé de atitude, quando ela agiu a sua fé de verdade, então a resposta veio de Deus também na hora, porque o semblante dela voltou a ser como de uma jovem alegre. Mudou o seu semblante, porque Deus recebeu naquele momento a sua oração, recebeu a sua humilhação, recebeu a sua oferta, recebeu a sua vida e deu a ela a segurança de que a sua oração foi respondida. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer? Talvez você, amiga e amigo, talvez nós não tenhamos tudo aquilo que pedimos a Deus, porque nós não tenhamos dado tudo aquilo que nós temos. Nós não tenhamos colocado no altar tudo o que nós queremos. Tudo que nós temos para dar. Essa é a realidade. Vou repetir. Talvez nós não tenhamos o tudo de Deus, todas as respostas às nossas orações, porque nós não tenhamos colocado o nosso tudo no altar. E essa foi a diferença na vida de Ana. Ela tinha feito o sacrifício, mas o sacrifício que ela tinha feito era do que ela recebera do marido. O marido lhe dera dinheiro, ela ia lá, colocava no altar. Novamente dava dinheiro e ela colocava no altar. Mas quando ela colocou a sua alma, quando ela derramou a sua alma no altar, e aquele filho tão almejado, tão desejado, que ela queria, ela ofertou a Deus, que era a maior oferta. Então Deus na hora lhe deu a maior oferta, a resposta, a certeza. E com aquela certeza, ela saiu dali aliviada. E é isso que nós queremos que você aprenda, minha amiga e meu amigo.
Não adianta a pessoa ser religiosa sem ser sincera. Não adianta a pessoa ser da fé sem agir a sua fé de entrega, de doação. A Deus, disse Jesus, dai a Deus aquilo que é de Deus e a César o que é de César. Entenderam? Bispo, caiu a ficha. Então pratique. Não fique só no conhecimento, não. Pratique isso. Esses dias, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estamos na fé dessa oração. Inclusive, no templo, em qualquer igreja, você pode receber uma oração. A oração, ou melhor, a instrução da oração que você deve fazer. Qualquer dia. Hoje você pode ir na igreja e receber essa oração, pedir, e você vai receber graciosamente. Mas não adianta você ter a oração no papel ou a instrução da oração no papel. Mais do que isso, você tem que dar. Você tem que orar por si próprio. Você tem que orar por quem você quer que seja beneficiado. Você tem que dar. Você tem que dar. E não tentar colocar o seu jugo, o seu clamor, as suas necessidades nos ombros do bispo Macedo, ou de quem quer que seja. Não faça isso. Não é, daqui a pouco eu vou orar por vocês. Daqui a pouquinho eu vou fazer oração. Deixa eu ver quanto tempo. Daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, eu vou estar orando por vocês. Não me custa nada. Mas eu estou dando para vocês o segredo, o mistério da fé, que faz funcionar. A fé sem obras é morta. A fé sem atitudes é morta. Em outras palavras, a fé sem dar é morta. Abraão é o nosso pai na fé, porque quando Deus pediu para ele sair da terra dele, Abraão deixou toda a sua terra, toda a sua família, deixou tudo para trás e seguiu pelo deserto, em obediência à palavra de Deus. Quer dizer, ele deu, ele ofertou, ele foi propício a Deus. Minha amiga, meu amigo, isso sem falar quando Deus coloca a prova maior, quando pediu o filho dele, e Abraão foi e ofereceu o filho dele. Então a fé viva, a fé que funciona, a fé que traz resposta, a fé que faz com que Deus desça do trono e venha ao nosso encontro, é aquela fé em que você tem que dar, nós temos que dar. Eu estou dando para vocês, todo dia, aqui ao vivo, eu estou orientando, eu estou dando da riqueza que Deus tem me dado. A mesma riqueza que um dia um pregador, um evangelista, um pastor deu para mim, eu recebi aquilo, coloquei em prática e a minha vida arrebentou. E é isso que eu estou fazendo com você. É isso que nós estamos fazendo com você. Nós estamos dando a nossa riqueza para você, que é a riqueza de Deus. Se você ouve e não aproveita, é problema seu. Você está com fome, vem à minha porta, pede um prato de comida, eu vou lá dentro, pego o prato de comida, coloco na sua mão, mas você não leva comida na sua boca, o que eu posso fazer? Você não come, eu não posso fazer nada. Então, minha amiga, é questão de inteligência. A fé é questão de inteligência. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que dar, você tem que ir no altar. O altar não vai ir até você, é você que tem que ir no altar. O altar não vem até nós é que temos que ir no altar. Essa é a fé que eu aprendi com o Espírito Santo, lendo a sua santa palavra. Graças a Deus. Meu Senhor, ouve a oração da tua serva, com a alma embriagada de amargura.
consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim, das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou pra mim, pra alegrar o meu viver. Meu Senhor, ouve a oração da tua serva, com a alma embriagada de amargura. Vem fazer um voto em teu altar, ó meu Pai. Vem e me atende nessa hora. Falei do meu desgosto até agora. Estou atribulada em meu espírito. Ah, meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição, e Ele, pra consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim, das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou pra mim, pra alegrar o meu viver. Estamos vivendo a Semana da Oração e Súplica. Faça parte desse grande propósito. 7 dias descobrindo o poder da oração. Venha buscar no Templo de Salomão ou em uma universal o seu oratório, para que diariamente você faça suas orações. E junte-se a nós em concordância à meia-noite, direto do Jardim Getsemane do Templo de Salomão. Ó Espírito Santo, ouve a oração, ouve o clamor nesta terra, meu Pai. São milhões de pessoas que se unem agora conosco em oração. Uma semana no maior propósito de oração e súplica. Saiba mais participando de uma reunião no Templo de Salomão ou em uma universal. Graças a Deus, quer dizer, toda noite aí no templo, à meia-noite, bispos, pastores estão orando por você, estão clamando por você. Mas não basta que eles clamem para você. É preciso que você também faça alguma coisa. É o caso da doutora Patrícia, doutora médica, que estava ajudando as pessoas, mas vivendo uma depressão, vivendo uma angústia na vida dela. Olha só esse testemunho extraordinário, porque ela ajudava os outros, mas não conseguia se ajudar. Veja só, ela, como médica, ajudava os seus pacientes, mas não ajudava a si própria. Vamos ouvir o seu depoimento. Meu nome é Patrícia, eu tenho 40 anos de idade, eu sou médica e eu sofria de uma forte depressão na minha vida. Estava começando, engrenando na minha carreira, não havia mais motivos para preocupações, porém eu estava
depressiva. Eu estava muito mal, sem esperança. Trabalhava feito uma louca, dava plantão em 5 hospitais diferentes para tentar me preencher, tentar preencher o meu interior, o meu tempo, para que minha vida viesse a fazer sentido de alguma maneira. Porém, estava ali lutando com vidas, que eu trabalho ainda em UTIs, porém eu mesma, a minha vida não fazia o menor sentido e eu não dava valor para ela. Eu já havia buscado ajuda com psiquiatras, com psicólogos, havia tomado medicações não só em uma oportunidade, havia feito 2 ciclos de antidepressivos bem extensos, porém não tinha obtido resultado algum. Quando a gente chega num momento na nossa vida em que nada mais faz sentido, em que você percebe que toda aquela informação científica, todos aqueles estudiosos, aqueles estudos, aqueles artigos científicos, aquilo que parece ser tão palpável, tão verdadeiro, que aquilo ali não está resolvendo as suas questões íntimas, as suas questões pessoais, particulares. E você vê que aquilo ou nada, tanto fez aquela informação para você, porque realmente você está ali, eu dito que a gente, uma simbologia que nós usamos no fundo do poço mesmo, que a sua vida está ali por um fio e que aquele conhecimento todo, aquela sabedoria humana toda não está fazendo diferença para você. Você precisa de algo maior, e não de um Deus distante, um Deus teórico, mas um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso que tem poder de fazer a sua vida realmente fazer sentido. Até que em um desses plantões, conversando ali, me abrindo com uma enfermeira amiga, ela veio a me explicar: doutora, vá para o seu quarto de plantão, se ajoelhe lá e ore no nome de Jesus e conta tudo o que está acontecendo na sua vida. Põe para fora essa sua angústia, essa sua dor, e Deus é poderoso para fazer e mudar tudo isso na sua vida. E aquela palavra que aquela enfermeira me trouxe realmente gerou convicção em mim que aquela oração no nome de Jesus poderia transformar a minha vida. E eu criei naquelas palavras, fui para o meu quarto, ajoelhei ali na beirada da cama e chorei ali naquela cama de plantão. Pus e tomei a atenção, que eu nunca havia praticado isso, de colocar honra no nome de Jesus no final daquele diálogo com Deus, que eram pensamentos, palavras. E eu amanheci no dia seguinte com algo transformado dentro de mim. Uma esperança que eu não sentia há anos, desde que eu era criança, voltou a brotar dentro do meu coração. Eu saí dali praticamente chorando, agradecendo a minha vida. Olhando para o céu, vendo as nuvens brancas, vendo o sol, vendo as árvores. E eu falei, meu Deus, isso só pode ser a oração em nome de Jesus que eu fiz ali, que a enfermeira Yara me explicou. Porém, a minha religião não explicava claramente essa questão do nome de Jesus, como Jesus era tão poderoso. E eu queria aprender mais. Eu queria entender melhor o que tinha acontecido comigo ali. E exercitar, pôr aquilo para frente, dar continuidade naquele processo. E compartilhando com um colega de trabalho, um senhor que também conhecia a fé, ele veio falar comigo: olha, é isso mesmo, continue nesse processo, compre uma Bíblia, leia a Bíblia, continue orando no nome de Jesus e ouça a Rede Aleluia. E deu a sintonia da Rede Aleluia, que eu nunca havia ouvido falar na minha vida. Então, indo para os plantões, eu ouvia, ligada ali o tempo todo, ouvindo a rádio, ouvindo os ensinamentos. Criei aquela coragem de entrar numa igreja evangélica. A primeira igreja evangélica, de fato e de verdade, que eu coloquei os pés foi dentro de uma igreja universal. E ali o despertar da minha fé iniciou. O processo de vir a aprender e conhecer a palavra foi despertado. Ouvi falar da existência do Espírito Santo e a sós, no meu quarto, numa noite, eu de joelhos na beirada da minha cama, peguei a palavra, abri e li o versículo que dizia, Jesus falava que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E olhando para a minha janela, eu falei, Senhor, na tua palavra está escrito que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu quero experimentar isso. E fechei meus olhos e continuei ali na presença do Senhor.
E ali eu recebi o Espírito Santo, que entrou uma paz inexplicável, não tem como descrever a paz. Realmente posso falar de fato e de verdade que depressão, falta de sentido, falta de vontade de viver, nunca mais eu vim a experimentar. O Espírito Santo trouxe esse consolo, essa segurança e essa certeza. Eu abri os olhos e via aquelas pessoas em sofrimento, sofrendo, distante de Deus. E aquela paz dentro de mim, aquele amor de Deus vindo sobre a minha vida, eu falei, nossa, tem esperança. Existe esperança, as pessoas podem encontrar solução. E ali surgiu aquele amor de querer compartilhar com o próximo a experiência que eu havia vivido. E realmente esse é o verdadeiro amor. A gente pode falar. Espírito Santo para mim é tudo. É o próprio Deus está lá sentado no trono, só que dentro de mim. A gente, essas criaturinhas, por mais que a gente tenha estudo, por mais que a gente tenha tido oportunidade na vida, mas nós somos assim. E o Senhor, na grandiosidade dele, vindo e habitando essas criaturinhas pequenininhas que nós somos. Magnífica essa experiência que a doutora Patrícia teve com Deus. Você vê que foi ela sozinha. Ela foi no quarto do hospital, dobrou os joelhos e falou com Deus em nome de Jesus, sozinha, ela e Deus. Não teve pastor, não teve bispo, não teve religião, não teve nada. Ela foi sozinha e se entregou e se deu. E Deus abriu uma luz, uma inspiração. E finalmente, quando ela chegou na Igreja Universal, ela aprendeu a fé. Ela aprendeu os mistérios, os segredos da fé. E em seguida, ela decidiu buscar sozinha na sua própria casa. Ó Deus, está aqui escrito, o Senhor falou e o Senhor prometeu, Jesus, que daria o Espírito Santo. Então eu quero. É muito forte, é fortíssimo. Quer dizer, sem intervenção de ninguém. Ela e Deus, Deus e ela. E o Espírito Santo desceu. E eu fico perguntando, quantas pessoas têm buscado o Espírito Santo, têm orado, têm pedido, ó, bispo, põe a mão na minha cabeça, etc., e não conseguiram. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é a entrega. Quando a pessoa se entrega mesmo, do tipo de Ana, com amargura, com humildade, com humilhação, com vergonha, mas precisando, se entrega. Então vem também a entrega de Deus para ela. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Deila Chaves, tenho 40 anos e minha vida, antes de conhecer o Espírito Santo, antes que ele tomasse posse da minha vida, foi uma vida de destruição. Aos 7 anos, quando meus pais se separaram, ali começou o meu sofrimento. Eu tive um grande trauma. Eu amava muito meu pai e o meu pai me agrediu fisicamente. Ele era viciado no álcool e numa situação ele acabou me agredindo e aquilo causou traumas em mim. A partir desse momento eu me tornei uma outra criança. Me tornei uma criança agressiva, uma criança que nada estava bom. Fui diagnosticada com depressão aos 8 anos. Em casa começou grande confusão porque eu não respeitava minha mãe. Ninguém me colocava limite, não existia limite em mim. E como na minha família existia o vício da bebida, a bebida era muito próxima, então eu também comecei a beber. Quando eu já estava com 28 anos, eu vivia numa promiscuidade, eu comecei a ter dificuldades, inclusive, para arrumar emprego. Mesmo com todo o estudo que eu tinha, eu não conseguia me encaixar no mercado de trabalho. Então, aquela realização que eu fui buscando durante a minha vida toda, que era com os estudos, com os homens, nas festas, nas baladas,
aquilo tudo se acabou, eu não conseguia mais ter a realização. Mas a minha mãe, nesse período todo, continuou buscando por mim. E então, assim, eu cheguei na igreja. Eu cheguei desesperada, eu não conseguia falar, eu só chorava. Ali eu já comecei a ter um discernimento, comecei a ter direção. Comecei a entender que aquilo tudo que eu buscava preencher, aquele vazio que estava em mim, nunca eu iria conseguir. E ali eu ouvi falar do Espírito Santo. E aquilo me deu muita vontade de conhecer. Eu sempre fui muito curiosa, muita vontade de conhecer o que era diferente. E aquilo me chamou a atenção. Porque eu via as pessoas rindo, as pessoas felizes. As pessoas que não tinham, às vezes, o nível de escolaridade, o conhecimento que eu tinha, mas elas eram tão felizes e aquilo me chamou a atenção. Então eu passei a buscar com toda a força. E tudo que o homem de Deus me orientava, eu fazia. Fazia propósito na madrugada, fazia propósitos de jejum, tudo que ele me orientava. Então a minha vida começou a mudar. Acabou o meu interesse pela bebida, foi a primeira coisa que o Espírito Santo tirou. E por quê? Porque ele preencheu o meu interior. Até que numa reunião de domingo, aquele dia eu fui preparada. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu lembro a roupa que eu estava. Aquele dia eu dormi cedo. Na véspera, no sábado, eu me preparei, eu dormi cedo. No domingo, eu acordei mais cedo do que eu costumava. Fui em jejum, coloquei a minha melhor roupa. Eu lembro a cor da roupa que eu estava. E aquele momento, aquele dia, foi o meu melhor dia, o melhor dia da minha vida. Onde eu realmente me entreguei de fato e de verdade para o Senhor Jesus. E ali eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, a minha vida foi preenchida por completo. Aquele vazio, ele deixou de existir. Onde eu busquei aquele vazio em tantas coisas ou pessoas, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu encontrei a peça certinha que se encaixou. E a partir de lá, a minha vida tem sido outra. Hoje realmente eu sou feliz. Hoje eu não dependo de coisas e pessoas, não dependo de ninguém para a felicidade. Lutas, elas acontecem diariamente, mas isso não tira o meu sorriso. Ele é um sorriso verdadeiro hoje, não é um sorriso falso de quando eu estou no meio das pessoas. Ele é um sorriso constante. Hoje, entre eu e minha mãe, existe uma união muito grande, a gente é amiga, existe uma felicidade dentro de casa. Deus, ele tem preenchido todas as áreas da minha vida. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. La, 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 le, la, 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 le, la, 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 la. Olho para o sol, quando desmontando vem, com a sua luz, aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor.
vivendo a Semana da Oração e Súplica. Faça parte desse grande propósito. 7 dias descobrindo o poder da oração. Venha buscar no Templo de Salomão ou em uma Universal o seu oratório, para que diariamente você faça suas orações. E junte-se a nós em concordância à meia-noite, direto do Jardim Getsemane do Templo de Salomão. Ó Espírito Santo, ouve a oração, ouve o clamor nesta terra, meu Pai. São milhões de pessoas que se unem agora conosco em oração. Uma semana no maior propósito de oração e súplica. Saiba mais participando de uma reunião no Templo de Salomão ou em uma Universal. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Meu Pai amado e querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome aqui na terra, como é santificado aí no céu. Glorificado, exaltado e magnificado seja o teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. E fique sabido em toda a terra que não há outro nome pelo qual importa que sejamos livres, salvos, senão através do nome do Senhor Jesus. Meu Pai, neste momento estamos unidos nesse mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito. As pessoas estão aí pedindo ajuda para o fulano, beltrano, cicrano. As pessoas estão pedindo ajuda, elas mencionam, relatam, listam os nomes de todas as pessoas que elas querem ajuda, que elas querem atenção. Meu Pai, é interessante que elas têm fé para nos pedir oração, mas não têm fé para se dirigir diretamente a Ti e falar contigo, como foi o caso da doutora Patrícia, que recebeu a resposta imediata, que resolveu o seu problema. Ó, meu Pai, eu peço que antes de o Senhor responder a minha oração, que o Senhor Espírito Santo venha abrir o entendimento dessas pessoas, abrir o seu entendimento, libertar o seu entendimento, para que elas venham, então, colocar em prática a fé que está dentro delas. Eu creio que elas têm fé, porque nesse momento estão orando comigo. Neste instante elas estão concordando comigo.
Elas têm fé, só que elas não têm fé na própria oração. E isso é complicado. Então eu peço que o Senhor abra o entendimento delas, porque se eu, que sou humano, sujeito a tantas falhas, erros e pecados, se eu que sou um nada, que sou um vermezinho, tenho a fé de chegar diante da tua grandeza e glória e majestade e receber a confirmação tua, elas também têm o mesmo direito. Elas também têm o mesmo direito. Não é que eu seja mais merecedor do que elas, mas é que eu aprendi na tua palavra, eu aprendo na tua palavra, que nós, quando usamos a fé, a nossa confiança, quando nós depositamos, quando nós ofertamos os nossos sentimentos, as nossas súplicas, os nossos gemidos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, então a resposta: ó meu Senhor, faça-as entender, para que elas não fiquem na dependência de ninguém, para que elas não andem de muleta, na expectativa, na dependência de terceiro, mas somente de Ti. Venha o Teu poder para visitá-las agora. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai. Eu te peço por todas elas e na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquelas criaturas que estão oprimidas, doentes, enfermas, deprimidas, aquelas criaturas que não sabem mais o que fazer para solucionar o seu problema pessoal, sejam livres agora, pelo poder do nome de Jesus. Sim, em o nome do Senhor Jesus, seja livre você aí agora, seja curada dessa maldita dor de cabeça, insônia, nervosismo, você que foi vítima de bruxaria, feitiçaria, magia, enfim, você tem vivido o inferno sai de você. Nós arrancamos esse inferno do seu ser, do seu corpo, pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, incline-se ao ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti. Salva o Teu servo, Tu és meu Deus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti. Salva o Teu servo, Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em Tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao Teu coração. O Senhor Jesus tinha o hábito de orar. É chegada a hora. Glorifica a Teu Filho, para que também o Teu Filho te glorifique a Ti. Mas por que ele tinha esse hábito? Mesmo sabendo que era filho de Deus, ele sabia dessa necessidade. Afinal, ele estava em corpo de um homem e sofria os mesmos ataques e tentações que todos nós sofremos.
E os discípulos, vendo isso, tiveram a inteligência e humildade de perguntar: Senhor, ensina-nos a orar. A maioria das pessoas não ora quando e quanto deveriam. Muitos são enganados com a reza e versos repetidos. E o resultado? Nenhuma resposta. Somente os humildes reconhecem a dependência da oração e fazem dela um hábito diário. É por isso que estamos vivendo a Semana da Oração e Súplica. 7 dias, descobrindo o poder da oração. Saiba mais participando de uma reunião no Templo de Salomão ou em uma universal. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós vimos esses testemunhos colossais, magníficos, que não deixam a menor dúvida a respeito do poder de Deus, que está disponível para todos, todos. E você sabia que Deus confiou a fé aos pobres? Você sabia disso? Se você é pobre, então dê graças a Deus, porque Deus lhe deu fé para que você venha mudar essa situação que aí está. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso, nessa mesma emissora, nesse mesmo programa, mesma hora, e orando também por vocês. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.